Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 2 e hoje vamos trabalhar com característica e mantissa de logaritmos decimais. Nesta última videoaula, vamos aprender a calcular alguns logaritmos decimais e para isso nós vamos ver duas propriedades importantes, a característica e mantissa. Então vamos começar falando dos logaritmos decimais. Dentre os diversos sistemas de logaritmos, estudaremos com particular interesse o sistema de logaritmos de base 10. Lembrando que o logaritmo de x na base 10 pode ser escrito como log de x. Quando não tem nenhum número na base, vocês vão considerar o 10. Tá? Lembremos também as principais propriedades da função logaritmo de base 10. Primeiro, o log de 1 na base 10 é 0. O log de 10 na base 10 sabemos que é 1. Terceiro, quando x é maior que 1, isso implica que o log de x na base 10 é maior que 0, ou seja, é positivo, né? Quando x é maior que 0 e menor que 1, isso implica que o log de x é menor que 0, ou seja, é negativo. Aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a log de x na base 10. Lembrando que esse gráfico passa aqui no ponto 1 e 0. Para todos os valores de x maior que 1, nós vamos ter imagem positiva. E para todos os valores de x maior que 0 e menor que 1, a imagem é negativa. O gráfico aqui dessa função é um gráfico da função crescente, né? Se você pega dois valores para x, um x1 e um x2, x2 maior que x1, a imagem do x2 é maior que a imagem do x1. Então, essas são algumas características aí da função logarítmica de base 10. Agora vamos falar da característica e mantissa. O que seria isso? Qualquer que seja o número real positivo x que consideremos, ele estará necessariamente compreendido entre duas potências de 10, com expoentes inteiros consecutivos. Então vamos lá. Se você pega um x igual a 0,04, ele vai estar entre dois números compreendido e esses dois números são potência de 10. Então observe, olha, o 0,04 ele é maior que o 0,01, ou seja, 10 elevado a menos 2. E ele é menor que o 0,1, que é quanto? 10 elevado a menos 1. Então, qualquer número que pegarmos, né, por exemplo, 0,351, nós sabemos que esse número é maior que o 0,1. E o 0,1 pode ser escrito como 10 elevado a menos 1. E ele, por sua vez, é menor que o 1, que é o 10 elevado a 0. E assim por diante. Olha, o 3,72 ele é maior que o 1, que é o 10 elevado a 0. Ele é menor que o 10, que é o 10 elevado a 1. O 45,7 é maior que 10, né, que é 10 elevado a 1. E ele é menor que 100, que é 10 elevado a 2. Então, observe que nós podemos pegar qualquer número real positivo, né, e podemos colocar esse número compreendido entre duas potências de 10, com expoentes inteiros consecutivos. Então, 0,04 está entre o 10 elevado a menos 2 e o 10 elevado a menos 1. Esse outro número, entre o 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a 0. Aqui entre o 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Assim, dado um x maior que 0, existe um c pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que o x ele é maior ou igual a um 10 elevado a c e menor que um 10 elevado a c mais 1. Tá? Se vocês aplicarem aqui o logaritmo na base 10 em ambos os lados da desigualdade, não vai mudar a nossa desigualdade, né? A base é 10. Então, nós temos log de 10 elevado a c menor ou igual a log de x, que é menor que log de 10 elevado a c mais 1. Esse primeiro carinha aqui é igual a c, né? O log de x eu vou manter, e esse segundo carinha aqui é o c mais 1. Isso implica que o nosso log de x ele é maior ou igual a c e menor que c mais 1. Vamos continuar esse raciocínio. Então, pessoal, do x maior ou igual a 10 elevado a c e menor do que 10 elevado a c mais 1, implica que o log de x é maior ou igual a c e menor do que c mais 1. Então, só para vocês terem uma ideia, se o x aqui é um 11,5, então aqui ficaria 10 elevado a 1, né? 10 elevado a 1 é 10,
E aqui ficaria 10 elevado a 2, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, o log de 11,5 é maior ou igual do que 1 e menor do que 2. Só para vocês terem uma ideia. Podemos afirmar que o log de x é igual a c mais m. Então, esse log de x aqui, né, vai ser o c mais m, em que c pertence ao conjunto dos inteiros e m é maior ou igual a 0 e menor que 1. Então, só para vocês terem ideia, eu peguei ali o x, 11,5. Né? Aí aqui nós vimos que o 10 teria que ser elevado a 1, né? Então c era 1. E aqui o 10 elevado a c mais 1 seria 10 elevado a 2. Aí nós vimos que o log de 11,5 é maior ou igual do que 1 e menor do que 2. Então, nós podemos falar que esse log de x aí é igual ao c, que é o 1, mais o m, que é um carinha ali maior ou igual a 0 e menor que 1. Tá? Isto é, o logaritmo decimal de x é a soma do número inteiro c com um número decimal m, não negativo e menor que 1. O número inteiro c é, por definição, a característica do logaritmo de x. Então, olha que importante isso. E o número decimal m, esse m que é maior ou igual a 0 e menor que 1, é, por definição, a mantissa do logaritmo decimal de x. Então, acabamos de apresentar o que é a característica do logaritmo e o que é a mantissa. Tá? Continuando. Regras da característica. A característica do logaritmo decimal de um número x real positivo será calculada por uma das duas regras seguintes. Regra 1, quando x é maior que 1. A característica do logaritmo decimal de um número x maior que 1 é igual ao número de algarismo de sua parte inteira menos 1. Então, vamos lembrar do exemplo anterior. O logaritmo de 11,5. 11,5, pegando a parte inteira, nós vamos ter dois algarismos. Então, pega esses dois algarismos e subtrai de 1. Vocês vão encontrar 1. Então, significa que a característica do 11,5 é 1. A justificativa. Seja x maior que 1 e x com n mais 1 algarismos na sua parte inteira. Então, estou supondo aí que o x tem n mais 1 algarismos na sua parte inteira. Então, temos que o x é maior ou igual a 10 elevado a n e que o x é menor do que 10 elevado a n mais 1. Beleza. Você aplica aqui o logaritmo na base 10 em ambos os lados da desigualdade. Então, nós vamos ter, né, o log de 10 elevado a n menor ou igual ao log de x, que é menor do que o log de 10 elevado a n mais 1. Observe que isso daqui, né, o n pode vir para frente, então você tem log de 10 na base 10, que é 1, então aqui fica n, e o último aqui vocês vão ter n mais 1. Assim, o log de x é maior ou igual a n, que é menor que n mais 1. Isto é, a característica do seu log de x é quem? É o n. Ok? Vamos ver alguns exemplos da regra 1. Lembrando, né, que a regra 1 é quando x é maior que 1 e a característica do logaritmo decimal de um número x maior que 1 é igual ao número de algarismos da sua parte inteira menos 1. Então, aqui eu peguei logaritmo de valores de x maiores que 1, né? 2,3. A sua parte inteira, nós temos um algarismo. Então, vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, a característica desse logaritmo de 2,3 na base 10 é 0. Olha esse outro número, log de 31,421. A parte inteira, você tem dois algarismos. Então, para calcular a característica, pega esse 2 menos 1, vocês encontraram 1. Log de 204. Nós temos 3 algarismos na parte inteira, né? Então, 3 menos 1, 2. O último aqui, log de 6.542,3. A parte inteira, nós temos 4 algarismos. Então, 4 menos 1, 3. Então, a característica aqui é igual a 3. Bem simples, né? Regra 2, quando x é maior que 0 e menor que 1. A característica do logaritmo decimal de um número x maior que 0 e menor que 1 é o oposto da quantidade de zero que precedem o primeiro algarismo significativo. Então, por exemplo, você tem lá o 0,015, né?
Então, vocês têm dois zeros que precedem o primeiro algarismo significativo, que seria o 1. Né? Então, a quantidade de zeros são 2. O oposto de 2, menos 2. Então, a característica do zero, a característica do log de 0,015 é menos 2. Justificativa, né? Seja o x entre 0 e 1, ou seja, maior que 0, menor que 1, e x tem n zeros precedendo o primeiro algarismo não nulo. Tá? Então, temos então, aí, lembrando, né, o x que eu peguei como exemplo, né, o 0,015. Então, ele vai ter dois zeros precedendo o primeiro algarismo não nulo. Então, seria o 10 elevado a menos 2, menor ou igual, né, ao 0,015, que é menor do que o 10 elevado ao menos n mais 1. Ou seja, se o n que era 2, né, aqui vai ficar o 10 elevado a menos 1. E de fato, né, o 0,015 ele é maior do que o 0,01 e é menor do que o 0,1. Né? Então, aqui aplicando aqui o logaritmo em ambos os lados. Você vai ter log de 10 elevado a menos n na base 10, menor ou igual a log de x na base 10, que é menor que o log de 10 elevado a n menos n mais 1 na base 10. Esse primeiro carinha nós sabemos que é menos n. Esse último carinha sabemos que é menos n mais 1. Então, o log de x é menor ou igual ao menos n e é menor do que o menos n mais 1. Isto é, né, a característica de log de x é menos n. Então, bem tranquilo aqui também. Exemplos, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com a regra 2, onde o x é maior que 0 e menor que 1. E a característica do logaritmo decimal desses valores de x é o oposto da quantidade de zeros que precede o primeiro algarismo significativo. Então, aqui, todos os números aqui, né? Todos os valores de x são maiores que 0 e menor que 1. A gente sempre vai olhar para a quantidade de zeros que precedem o primeiro algarismo significativo. Aqui nós temos um zero, então o oposto de 1 é menos 1. Aqui nós temos dois zeros, então o oposto do 2 é o menos 2. Aqui nós temos três zeros, então a característica é o oposto do 3, que é menos 3. Né? E aqui nós temos 4 zeros, então o oposto do 4 é o menos 4. Então calcular a característica de quando o x está entre 0 e 1 também é tranquilo. Né? Vamos falar da mantissa. A mantissa é obtida nas tábuas ou tabelas de logaritmos. Aqui eu coloquei parte dessa tabela. Tá? Em geral, a mantissa é um número irracional e, por esse motivo, as tábuas de logaritmos são tabelas que fornecem os valores aproximados dos logaritmos dos números inteiros, geralmente ali de 1 a 10.000. Vamos usar uma tabela de mantissas dos logaritmos dos números inteiros de 10 a 99. Então, a tabela que o livro do IESE apresenta é a que vamos usar. Tá? Ao procurarmos a mantissa do logaritmo decimal de x, devemos lembrar a seguinte propriedade. Propriedade da mantissa. A mantissa do logaritmo decimal de x não se altera se multiplicarmos x por uma potência de 10 com expoente inteiro. Então, pegando um exemplo lá que eu fiz nos slides anteriores. Se você tem lá o logaritmo de 11,5 na base 10. Se eu multiplico o x ali por 10, ou por 100, ou por 1000, a mantissa desse logaritmo será a mesma. Tá? A demonstração tem lá no livro do IESE e ela é bem simples. Uma consequência importante é os logaritmos de dois números cujas representações decimais diferem apenas pela posição da vírgula têm mantissas iguais. Assim, os logaritmos decimais dos números 2, 200, 2000, 0,2, 0,002 têm todos a mesma mantissa, que é o 0,3010. Nós vamos aqui aprender a usar a tabela para encontrar a mantissa, tá? Mas as características são respectivamente. Então, observe, né? A mantissa desses números são a mesma, só que a característica deles são diferentes. Né? Observe que o primeiro aqui, né, a parte inteira é o 2. Né? Então, nós temos um algarismo. 1 menos 1, 0. Aqui nós temos 3 números na parte inteira. Né? Então, seria 3 menos 1, que é 2.
E aqui nós temos 4. 4 menos 1, 3, e assim por diante, né? Quantos zeros tem aqui? 1. Então, o oposto dele, menos 1. Quantos zeros tem aqui? 3. O oposto dele, menos 3. Então, calcular a característica é tranquilo. Exemplos de aplicações da tábua de logaritmos. Então, nós vamos aprender como encontrar amantissas de alguns logaritmos e, em seguida, vamos apresentar o resultado desse logaritmo decimal, né? Quanto que ele é aproximadamente. Então, primeiro, calcule o log de 23,4. Vocês sempre vão olhar para o número sem a vírgula, tá? Então, por exemplo, aqui nós teríamos 234. Os dois primeiros números, vocês vão olhar aqui no nzão. Então, vocês vão lá nos dois primeiros números aqui, é o 23, ok? E o terceiro número, que é o 4. Então, vocês vão olhar aqui no 4, olha, 23 e 4. Então, a mantissa desse número, 23,4, é a mesma mantissa do que 234, é a mesma do que 2.340 e assim por diante, tá? Então, por isso que a gente fala para olhar os primeiros dois números significativos, né? Então, no caso aqui é o 23. O próximo número vocês olham aqui, que é o 4. Então, 23 e 4 é 3.692. Beleza. Então, a característica desse número, nós sabemos que é o que? Olha, aqui a parte inteira é 23, né? Então, nós temos dois algarismos. 2 menos 1 é 1. Então, a característica é 1 e a mantissa é 0,3692, né? Lembrando que a mantissa ele é um número entre 0, né, e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1. Então, essa parte aqui é a parte decimal, né? Então, nós podemos falar que o log de 23,4 é igual a 1 mais 0,3692, que é igual a 1,3692. Então, se vocês fizerem esse cálculo, né, na calculadora, vocês vão encontrar aproximadamente esse número, né? Aqui provavelmente vai ter mais casas aqui decimais. Segundo, calcule o log de 0,042. Então, lembrando que a mantissa desse logaritmo é a mesma do que a mantissa do logaritmo de 42, de 420, 4.200 e assim por diante. Então, vamos olhar para os dois primeiros números significativos, que no caso aqui é o 42. O terceiro seria o 0, né? Então, vocês vão aqui no 42 e nesses números você vem no 0. Então, fica o 42 aqui no 0, vocês vão ter 6.232. A característica desse log de 0,042 é menos 2, né? Você tem dois zeros aqui à esquerda, então o oposto de 2 menos 2. E a mantissa é 0, o número que nós encontramos aqui, 6.232. Beleza? Que é a mesma, né, que 420, 4.200, igual eu falei anteriormente. Temos então que o log de 0,042 é igual a menos 2, que é a característica, mais a mantissa aqui, né, que é o 0,6232. Então, quando vocês fazem essa subtração, vocês vão encontrar menos 1,3768. Então, está resolvido, né? E trabalhar com a tábua não tem muito segredo. Pessoal, aqui eu deixei a tábua ou tabela, né, de mantissas. Observe que ela tem aqui os dois números significativos do 10 até o 99, né? Então, são de alguns valores, não temos de todos, mas isso já ajuda a calcular alguns logaritmos decimais. Deixei também alguns exercícios para vocês treinarem. Tem até o 7. O material utilizado para a videoaula foi o livro Fundamentos de Matemática Elementar, Logaritmos, volume 2, do IESE, onde utilizamos as definições, propriedades, exemplos, a tábua de mantissa e os exercícios no final da videoaula. Pessoal, um grande abraço e até o próximo curso.